Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Corrêa de volta aqui para a nossa super revisão para o concurso da magistratura aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Lembrando aquele recadinho, chamem para posse. Lembrando que essa é a parte 3 da nossa revisão. Caso você não tenha assistido as partes 1 e 2, volta e assiste a sequência. Serão 4 partes, cada parte mais ou menos meia hora, num total de 2 horas de revisão de processo civil dos assuntos mais importantes para a tua prova, tá? Lembrando que a primeira parte saiu na terça, a segunda parte na quarta, a terceira parte era para ter saído ontem, mas não deu certo e atribulei com outras coisas aqui, mas agora resolvido. Hoje já sai parte 3 e parte 4. Então você vai ter as 4 partes até hoje, para amanhã, se quiser assistir tudo de volta e revisar bem esse teu tema para chegar com tudo bem fresquinho no dia da prova, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora de petição inicial, mais especificamente sobre o tema, opa, caiu um negocinho aqui, do aditamento da petição inicial, tá? Gente, por que é importante lembrar disso daqui? Para você não confundir o aditamento, que a gente vai ver agora, com a emenda inicial, que a gente vai ver na sequência. O aditamento, quando o autor, por vontade própria, ele quer alterar, aumentar, trazer algo a mais em relação a pedido e causa de pedir. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Tem um prazo para ele fazer isso? Tem um momento que ele não pode mais fazer isso, mas tem situações em que ele precisa de concordância do réu, em outras ele não precisa. E é isso que é importante para a tua provinha de domingo. Então, olha lá. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, professor, o réu não foi citado ainda. Eu esqueci de fazer um pedido, eu posso fazer? Pode fazer. Preciso que o réu concorde com isso? Não precisa. Lembrando, o réu ainda não foi citado, você mexe livremente, sem necessidade de consentimento do réu. Agora, cuidado. Se esse réu já foi citado, você precisa do consentimento dele. E cuidado, você tem um lapso, tem um marco, digamos, temporal, um momento que você não pode mais fazer isso. Saneamento. Então, se o juiz já saneou o processo, pode mais alterar. Agora, o juiz ainda não saneou, mas o réu já foi citado. Posso alterar? Pode, mas ele precisa da concordância dele. Então, lembrando, se não saneou, pode alterar. Se o réu já foi citado, precisa da anuência dele, da concordância dele. Se não precisa, não foi ainda, não precisa. Já saneou, paciência, não é mais possível fazer o aditamento, tá? Lembrando que essa regra vai valer também para a reconvenção. Então, vale tanto para a petição inicial da ação, quanto para a petição inicial lá da reconvenção, que vem dentro da própria contestação. Beleza? Vamos seguir agora para trazer a diferença para a emenda. A emenda é outra vibe. Por quê? Porque a emenda é o juiz te ajudando. O juiz, você, em breve, juiz, verifica lá na petição inicial da parte, quando você recebe a petição inicial dela, que está faltando alguma coisa, que tem alguma coisinha incompleta. Você pode determinar. Lembre, pede, juiz determina. Você determina a emenda inicial. Olha o que diz o 321. O juiz, ao verificar que a inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, e aqui muito importante, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. É aqui que mora o perigo. Por quê? O juiz não pode determinar autor, emende a inicial porque ela está incompleta. Emende a inicial a fim de completá-la, trazendo o valor da causa. Você esqueceu, por exemplo, autor, você não trouxe os fatos, eu não sei o que aconteceu, me diga quais são esses fatos. Então o juiz precisa ficar cumprido, tá? Prof, ele determina a emenda e o cara não tá nem aí para essa emenda e não faz a emenda. O que é que o juiz faz? O juiz indefere a petição inicial. Lembrando que ao indeferir a petição inicial, ele está prolatando uma sentença sem análise do mérito.
aquela sentença que alguns chamam de sentença terminativa. Caso haja apelação dessa sentença, o juiz pode se retratar num prazo de 5 dias. Então, vamos relembrar isso daqui. Determinou a emenda, a gente espera que o autor corrija, que o autor complete o que está faltando para o processo seguir o baile, para seguir o jogo. Mas se o autor não fizer isso, o juiz vai indeferir nessa dizendo, olha, faltando coisa, tem chance de arrumar, não quis arrumar, paciência, vai lá e indefere a inicial. Lembrando que esse indeferimento é uma sentença de extinção sem análise do mérito, caso haja apelação, que vai poder se retratar nesse caso aí. Beleza? Tranquilo? Avancemos para o próximo tema da nossa revisão. Aqui, ó. Revelia. Vamos falar de revelia. Tema importantíssimo. Prof, o que é revelia? Gente, conceito e efeitos. Cuidado para não confundir. Conceito de revelia com efeitos de revelia. Gosto de fazer sempre uma brincadeira bobinha, né? O que é chuva? Ah, chuva é uma água que cai do céu porque a água evaporou, formou as nuvens ficaram carregadas e caiu. Beleza, tá? Mas quando chove acontece o quê? O chão fica molhado. Mas quando eu pergunto para alguém o que é chuva, ninguém fala chuva é chão molhado. Não. Uma coisa, chão molhado é o efeito dessa chuva. Uma consequência disso daí, certo? Certo. Deixa eu só. Acabei de ver aqui que a minha câmera aqui, ela tá no foco automático. Ela fica me desfocando e focando automaticamente. É algo aqui que a minha equipe de um homem só, que sou eu, esqueceu de fazer. É tirar do foco automático. Tá? Então vamos lá. Aqui é assim, gente. É tudo artesanal. Eu faço tudo, beleza? Apesar de ter minha equipe aqui, mas eles estão só olhando. Vamos lá. Então, a revelia é uma coisa e os seus efeitos são outra. Então, o que é revelia? Olha, o código traz. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Aqui está o conceito de revelia. 344. Então, o que é revelia? Ausência de contestação. Se o réu não apresentar contestação tempestiva, ele é um réu, tá? Quer dizer, professor, que ele vai sofrer os efeitos? Regra sim, né? Choveu, em regra o chão molha. Ah, mas a gente colocou uma cobertura no chão e o chão não molhou. Ei, isso é excepcional. Assim como a não incidência do efeito da revelia também. Então, primeira coisa, revelia é ausência de contestação. Seus efeitos tem 3. Vou contar. Primeiro deles, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que está aqui, ó. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Dado, alegação de fato, não de direito. Não é porque ele disse algo juridicamente lá importante que o réu é revel e isso presume-se verdade. Não. Na verdade, a historinha, os fatos. Legal. Primeiro efeito da revelia, presunção de veracidade dos fatos. Segundo efeito é um efeito que não está aqui, mas ele é natural, ele é lógico. Vejam, se eu presumo os fatos verdadeiros, eu estou dizendo o quê? Bom, isso aconteceu. Bom, isso aconteceu, autor, você não precisa mais provar que isso aconteceu, porque eu presumi que isso que você narrou aconteceu. Eu não preciso de prova. Eu não preciso de prova, eu já passo ao julgamento de causa, que é o que a gente chama de julgamento antecipado do feito. Então, primeiro efeito, presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pelo autor. Segundo efeito, como os fatos são verdadeiros, eu julgo antecipadamente o feito, tá? E o terceiro efeito é um efeito assim processual bem interessante, que é o senhor está de respeito ao réu. E falou, réu, você foi revel, você não veio, você não testou, presumo que queira participar desse processo, então eu não vou testar. Então, a partir disso, a partir do momento que você se torna revel, eu não te intimo dos atos processuais. Olha aqui, ó, 346. Os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, irão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Ou seja, os atos vão estar nos temas Diário da Justiça, processo eletrônico. Eu não vou intimar pessoalmente o réu revel de cada ato, porque está sendo intimado lá. Ele não quis participar, beleza. Agora, a partir do momento
ele constitui advogado nos autos, que ele tem um patrono, tem alguém que o represente no processo, aí ele volta a ser naturalmente intimado desses aí. Beleza? Agora, prof, sempre ele sofre esse efeito material da revelia? Não. Está aqui no 345, tá? Olha lá, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344C. Então, são 4 hipóteses. Se houver pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Aqui, gente, a ausência de efeito da revelia ocorre porque se um dos réus contestou fatos comuns, fatos que dizem respeito a ele e ao réu revel, a todos vão ser aproveitadas essa contestação e eu não vou poder ter presunção de veracidade. Mas isso só vale para fatos comuns, tá? 2. Quando for um litígio que verse sobre direitos indisponíveis, eu não vou poder presumir verdade que o autor falou. 3. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. Alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então, o autor afirmou uma coisa absurda, o autor afirmou algo que contraria um documento que ele mesmo juntou. Tá? Não acho que na tua prova você vai ter, assim, e lembrar de todas essas exceções, mas o importante é você saber que o efeito material da revelia não se confunde com o conceito de revelia. Para você saber que nem sempre o réu revel sofre o efeito material. E lembrando, se ele não sofreu o efeito material, também não temos o julgamento antecipado. Então, todos esses 3 efeitos que a gente viu, eles podem ser excepcionados, né? O efeito material a gente acabou de ver quando ele não incide. O efeito de julgamento antecipado é uma consequência desse. Então, se não tem efeito material, eu não tenho julgamento antecipado. E a ausência de intimação a respeito dos atos processuais também não vai ocorrer caso o réu revel venha e constitua advogado nos autos. Tá? Agora, prof, o réu revel, ele é uma persona não grata no processo? Assim, ele não veio, o juiz falou, tô com raiva, tô mal com você, nunca mais vou falar com você, se você aparecer aqui eu vou te expulsar? Claro que não. Dado, o réu revel pode intervir no processo a qualquer momento. Só que o réu revel, ele pegou o bonde andando. E aí vale aquele ditado, né? Ora, você pega o bonde andando e quer sentar na janelinha? Não, você vai sentar onde? Onde é lugar. É assim que funciona. Então você pega o processo hoje, você entra como revel agora, você foi revel, perdeu um monte de coisa, entrou agora no processo. Daqui para frente você faz o que pode ser feito. E passou, passou, meu amigo. Não tem mais o que fazer. É justamente o que diz o 346, parágrafo único, olha lá. O réu, revel, né, o revel melhor, poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. É isso. Então, se você entra no momento que o juiz prolatou a sentença, beleza, você vai poder apelar dessa sentença, mas não vai poder mais produzir prova, por quê? Porque já passou essa parte aí, beleza? Agora, cuidado com a regra do 349. Porque muita gente acha que o réu revel nunca vai poder produzir prova. Não é bem assim, tá? Caso o réu revel chegue no processo em tempo de produzir prova e haja fase de produção de prova, porque assim, ó, vamos lá. Se houve efeito material de revelia, o juiz julga antecipadamente, nem tem instrução probatória. Mas, caso não haja efeito material da revelia, ele vai intimar o autor para especificar as provas que ele quer produzir. E aí, nesse momento, é que o réu pode chegar e falar, opa, eu também quero. Pode? Pode. São provas para contrapor os fatos alegados pelo autor na inicial, para contrapor as provas produzidas pelo autor. Lembrando, o réu não vai provar fatos novos, não trouxe fatos novos. Então, ele vai poder contrapor, tentar impugnar os fatos que foram narrados pelo autor a partir da prova por ele produzida. É claro, ele só pode fazer isso se ele chegar no momento que der tempo para fazer isso, se não houve a incidência do efeito material da revelia, é justamente o que está aqui no artigo 349 do CP. Beleza? Tranquilos? Vamos avançar um pouquinho para falar de julgamento antecipado parcial do mérito. Eu sempre gosto de fazer aqui uma analogia para você entender isso daqui de uma vez por todas. Professor, julgamento antecipado parcial do mérito é a mesma coisa que uma tutela provisória? Não é. É a mesma coisa que uma tutela antecipada? Não é. Por quê? Porque a tutela antecipada ela é provisória. Eu estou dando agora, mas depois eu vou apreciar esse negócio com mais calma. É isso?
Julgamento antecipado parcial do mérito não é. É como se o juiz estivesse decidindo o mérito agora. Só que julga uma parte apenas. O que ele faz? A vida é essa. O processo tem que representar um pouco o fenômeno, ele tem que ser um fenômeno cultural, né, pra gente aceitar ele. Ele tem que estar de acordo com a realidade. Eu vou dar um exemplo bem bobinho, mas para você conseguir visualizar o que eu quero dizer. Imagine que você ame frutas, você seja um apaixonado por frutas, você é o cara da dieta das frutas, você é o cara do post sobre frutas, frutas da estação, frutas de não sei o quê, e você fez lá um pomar na sua casa. Você tem uma casa, tem um terrenão, quando você aí é juiz, tá lá no interior, vai ser juiz, aí vai ter uma casa com um terrenão e vai plantar várias árvores. Você planta algumas que já estão ali grandinhas, perto de darem fruto. Erva em laranja, e você fala, Deus, eu amo laranja, eu gosto de laranja, eu gosto de comer uma laranjinha, é uma delícia, faz bem para a saúde, é refrescante, tá bom, senhor. Aí você olha na tua laranjeira lá, você tem várias laranjas. Algumas estão verdes, parecem limões, e outras já estão bem amarelinhas, bem laranjadinhas. O que você faz? Você colhe essas e a outra você espera. Ou você é aquele louco que fala, não vou colher isso aí, não deixa. Quando todas estiverem maduras, eu vou colher. Mas aí aquela lá que já estava madura antes vai estar quase podre. Ah, é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque o processo judicial, assim como uma laranjeira, ele pode te fornecer pedidos que estão maduros para serem julgados e pedidos que ainda não estão. Então, o que eu faço? Eu julgo os maduros agora, ou eu julgo o maduro agora, e o resto segue o baile. É isso. Essa é a ideia. Então, numa petição inicial, o autor fez vários pedidos. Pode ser que após a contestação, alguns desses pedidos já estejam prontos para serem julgados. Eu julgo esses. E os demais? Os demais seguem o processo para a fase de produção de prova e lá no final eu julgo. Então eu julgo alguma coisa agora, depois eu julgo agora, antes é o julgamento antecipado. Por quê? Porque eu não precisei produzir prova, só que eu não estou julgando tudo antecipadamente, eu estou julgando apenas uma tela. Isso, julgamento antecipado parcial do mérito. Por exemplo, eu entro com uma ação contra uma empresa que me cobrou um valor indevidamente numa fatura lá. E eu digo, juiz, ele me cobrou R$ 500 indevidamente, tá? Além disso, ele, quando eu liguei para questionar, ele foi grosseiro comigo, ofensivo, eu fiquei mal, eu tô mal. Eu quero que me devolva os, sei lá, R$ 500 que ele me cobrou indevidamente, em dobro, e ainda me deu um dano moral. Aí vem o réu na defesa e diz, olha, de fato, cobramos indevidamente aí por um erro do nosso sistema, tudo bem, mas não acho que tenho que devolver em dobro, não agi de má fé, foi um erro, papapá, e não acho que tem que dar dano moral. Bom, o juiz nesse momento verifica que está pronto para ser julgada a devolução dos 500. Então, manda pagar os 500. E a devolução em dobro e o dano moral? Bom, isso a gente prova e julga depois. Então, uma parte do mérito, que era a devolução da quantia principal, o restante. Tá? Esse julgamento antecipado, parcial do mérito, é como se fosse uma sentença. Que ele está julgando o mérito, só que parcela. Ou duas parcelas do mérito. Quantas parcelas fossem? Não é tudo, é uma parte do mérito. Entendi. Então ele condena o réu a pagar custos sobre esse pedido, condena a pagar honorários sobre esse pedido. Tá? Isso só não é uma sentença porque não pôs fim à fase de conhecimento. Porque aí o nosso conceito de sentença do código é o ato que põe fim à fase de conhecimento e não é o caso desse. Tá? Por essa razão, não é uma sentença. Tá? É uma interlocutória de mérito com uma carinha bem legal de sentença. Tá? Quando que eu posso fazer isso? Olha aqui, ó. O 356, seus incisos. Gente, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos formulados ou parcela deles, 1. Mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 356. Ou seja, mais produzir prova sobre. Tá? A decisão que julga parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Isso é pouco relevante, mas é só para você saber. Não precisa chegar a um valor específico. Pode ser que dê uma decisão ilíquida que vai passar por uma fase de liquidação, como com uma sentença. Tá? E 2. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação,
reconhecerá na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Por quê? Porque o recurso contra essa decisão é o agravo de instrumento, e o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo como regra. Por isso que você pode executar. Beleza? Prof, essa decisão que julgou uma parcela do mérito é interlocutória, certo? Certo. Contra ela cabe o quê? Contra ela cabe agravo de instrumento. Fechou? Tranquilo? E para a gente finalizar essa nossa parte 3 da nossa revisão, vamos falar um pouquinho de provas, tá? Vamos falar de produção antecipada de provas. Tema quentíssimo para a tua prova. Professor, o que é a produção antecipada de provas? A produção antecipada de provas é algo que surge no código para mostrar para a gente que o direito à prova é um direito fundamental e é um direito autônomo. Então, eu tenho o direito, se eu quiser, de produzir uma prova para um processo judicial, perfeito? Para depois ter uma sentença lá favorável aos meus interesses, perfeito. Mas não é só, tá? Por quê? Porque eu posso querer produzir uma prova só porque eu quero produzir uma prova. É isso, tá? Então, a produção antecipada de prova é essa possibilidade que a lei nos dá, que a lei dá à parte de ingressar com uma demanda judicial para produzir uma prova. Então, o objeto da demanda judicial na produção de prova, o mérito dela é a produção de prova em si. Mas o que é que você vai fazer com essa prova produzida? Isso interessa. Interessa, eu posso produzir essa prova. Depois, decido o que é que eu vou fazer com essa prova que eu produzi. Tá? Quando que isso é possível? Dê uma olhadinha comigo aqui no 381 do código. Olha lá. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. É aquela situação clássica de urgência. Ou seja, se eu não produzir essa prova agora, depois eu não vou conseguir produzir na pendência da demanda. Por quê? Porque talvez o objeto da prova ele pereça. Imagine, eu quero fazer uma perícia, eu quero mostrar lá que um carro que eu comprei de uma pessoa tinha um vício, tá? E eu quero fazer uma perícia para mostrar esse vício que era um vício oculto. Se esperar muito tempo, talvez o perito diga, olha, não dá mais para saber se já existia, se existiu agora, não tem tempo que passar tempo. Então a gente produz antecipadamente essa prova, tá? A ideia é, a gente faz um procedimento para colher essa prova antes, um procedimento com contraditório, certinho, um procedimento em que eu tenha a regularidade da produção daquela prova ali, tá? Ou eu preciso ouvir uma testemunha num processo, mas essa testemunha não está muito bem de saúde, sabe? Eu tenho receio de que quando chegar lá na audiência de instrução, ela esteja muito debilitada, ela talvez nem esteja mais entre a gente, descansou porque está doente. Então vamos ouvir essa testemunha antes. Ou essa testemunha mora fora do país, ela está de passagem pelo país, eu quero aproveitar que ela está aqui. Ou seja, estou mostrando para o juiz que é muito difícil produzir essa prova depois, então eu quero produzir agora, tá? A segunda hipótese, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. É aquela situação, gente, você produz uma prova e você tem vários elementos probatórios para chegar lá para o futuro réu e dizer, olha, réu, é o seguinte, eu estou pensando em entrar com uma ação judicial contra você, tem essa prova aqui que foi produzida, muito favorável a mim. Vamos fazer um acordo? Tá? Ou 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Quem advoga como eu sabe que tem ações judiciais, quando o cliente te procura, você pensa assim, olha, se a gente conseguir provar o que você está falando, a gente tem uma ação bem boa, viu? Mas se a gente não conseguir, esquece. Se eu não tenho produção antecipada de provas, eu tenho que arriscar, entrar com ação e torcer para conseguir prova lá na frente, tá? Com a produção antecipada de provas, eu faço o quê? Antecipo a prova, vejo essa prova e olho. Olha, com essa prova aqui, vamos estufar o peitão e vamos para cima, porque nós temos uma prova boa. Agora, a depender da prova que foi produzida, olha, a gente ouviu as testemunhas aqui, que você disse que atestariam os fatos que nos interessam, mas não disseram nada de útil. Melhor
recuar e não ajuizar. Professor, mas não é melhor ajuizar? Claro que não. Se eu ajuizo e perco, barco com competência. Se eu opto por não ajuizar, eu só gastei de um procedimento de produção antecipada de provas, tá? E aí eu queria trazer 3 parágrafos desse mesmo artigo 381 para mostrar para vocês 3 regrinhas importantes sobre a produção de prova, a produção antecipada de prova. 2 delas são outras hipóteses que alargam ainda mais a possibilidade do uso desse instituto aqui. Olha o que diz o parágrafo 381. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, ou seja, a produção antecipada, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Então, se eu quero entrar com arrolamento de bens para saber os bens que a pessoa tem, que eu sou o herdeiro dela, por exemplo, tá? Eu posso me valer disso daqui. E o 5, ele meio que abre o leque geral para o uso da produção de provas. Olha lá. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento, sem caráter contencioso, exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Em resumo, ele diz, eu quero produzir a prova porque eu quero aqui documentar, justificar a existência de um fato, de uma relação jurídica, sem necessidade de ser contencioso. Eu tenho que dizer por que eu quero fazer aquilo. Ponto. Mas vejam, ela não está vinculada a uma ação futura. Prof, eu produzi a prova, eu entendi que eu não sou obrigado a entrar com uma ação. Mas se eu entrar, eu uso essa prova? Óbvio. Você entra com a ação e já usa essa prova aqui. E aqui o pulo do gato. Prof, eu produzi essa prova na 5ª Vara Civil de Curitiba, tá? Foi lá que foi produzida a prova. Agora eu vou entrar com uma ação. Era uma produção de prova testemunhal, onde ouvimos testemunhas sobre um acidente. E as testemunhas disseram que eu sou inocente nesse acidente, então eu vou entrar contra o réu causador do dano. Eu entro com ação em Curitiba, porque lá é o foro competente. Vai para a 5ª Vara Civil? Não necessariamente. Olha o que diz o parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Então, o juízo que produziu a prova não necessariamente julgará a ação caso ela seja proposta. Cuidado com isso. Eles vão querer dizer na prova para você que há uma prevenção. Não há prevenção. Então, produzir a prova em Curitiba, ajuizei a ação no Rio de Janeiro porque lá é o competente, tá tudo certo, fica tranquilo, tá? Produzir a prova em Curitiba, ajuizei em Curitiba, vai para o mesmo juízo? Não necessariamente, porque não há prevenção. E a última observação, anotem para não esquecer. O juiz da produção antecipada de provas não valora a prova produzida. Ou seja, ele não antecipa a conclusão, ele apenas cuida para que aquela prova seja produzida dentro dos requisitos da lei. Respeite o contraditório e assim por diante, respeite o procedimento e assim por diante. Então, ele não vai falar, testemunha afirmou isso, então podemos constatar que ela é responsável pelo acidente é o réu. Nada disso. Ele apenas cuida para que haja uma regular produção de prova. Belezinha, gente? É isso. Fechamos a nossa parte 3 da revisão. Na parte 4 a gente já começa liquidação de sentença, passa um pouquinho por sentença, fecha com recursos. Um abração, esqueçam disso aqui. Se não assistiu parte 1 e 2, volta, deixa o joinha e pô, me dá uma moral, se inscreve no canal, pois seremos um dia o maior canal de conteúdo. Sério, professor? Teremos. Quando? Não sei. Enquanto eu não chego lá, eu sigo dando aula para vocês, eu sigo fazendo conteúdo 100% gratuito e atualizado. Um abração, até mais.